Você já parou para pensar na incrível dança invisível que acontece ao nosso redor o tempo todo? Bem-vindo ao mundo fascinante, cheio de energia, onde átomos agitados soltam partículas e ondas mágicas, formando o que conhecemos como radiação. Se você sempre se perguntou o que diabos é essa coisa que tanto falam, preste atenção. Fique conosco até o fim desse vídeo e você saberá, de uma vez por todas, de forma simples e clara, o que é e como funciona a radiação. A radiação está presente em nosso cotidiano de formas que você nem imagina. E é por isso que precisamos entender seu papel, suas nuances e também como nos proteger dela. Prepare-se para um mergulho eletrizante no mundo radioativo, onde você não sairá apenas com respostas, mas também com um brilho de conhecimento que iluminará a sua compreensão sobre esse fenômeno tão cativante. Portanto, pegue sua curiosidade e venha desvendar o que é sério e empolgante sobre a radiação. Pronto para a aventura? Então aperte o cinto e vamos lá. Respondendo à primeira pergunta desse vídeo, a radiação é a emissão de energia através do espaço na forma de partículas ou ondas. Essa energia pode ser emitida por diferentes fontes e pode ter várias origens, como átomos instáveis, reações nucleares, luz visível e até mesmo o nosso calor corporal. A radiação está presente em muitos aspectos do nosso dia a dia, e é importante entender suas variedades e efeitos. A radiação pode se manifestar de 4 diferentes formas, como radiação eletromagnética, como radiação alfa, como radiação beta e como radiação gama. O que é a radiação eletromagnética? Imagine jogar uma pedra em um lago calmo e ver as ondulações se espalharem. Agora pense em algo semelhante acontecendo com a energia ao nosso redor. Radiação eletromagnética é como essas ondulações, mas em vez de água, são as ondas de energia invisíveis que viajam no espaço. Essas ondas são diferentes umas das outras, em termos de tamanho e energia, e isso é o que as torna especiais. Esse espectro abrange praticamente todos os tipos de energia, mas vamos nos concentrar naqueles de menor frequência, ou melhor, de menor nível energético. O que determina a energia de uma onda eletromagnética é a sua frequência e o seu comprimento. Quanto menor o seu comprimento de onda e maior a sua frequência, mais energética é essa onda. Desde as ondas de rádio, que possuem um comprimento de onda muito grande, as ondas que nossos olhos podem ver, que geralmente terminam no azul, esses níveis energéticos são praticamente inofensivos para o corpo humano. Eles não possuem a capacidade de alterar os átomos ou moléculas dos nossos corpos. O problema real da radiação é quando ela começa a entrar num nível de energia onde ela pode modificar uma molécula ou até mesmo um átomo. Entre os tipos de radiação que podem realmente causar danos, a radiação alfa é a mais danosa de todas, porém, é a mais fácil de ser bloqueada. Imagine a radiação alfa como pequenas bolinhas sendo lançadas por núcleos de átomos. Essas bolinhas são chamadas de partículas alfa. Elas são pesadas e não conseguem ir muito longe. Então, imagine jogar uma bolinha de gude em uma parede de papel. Ela não passaria, certo? A partícula alfa é assim. Ela pode ser bloqueada facilmente por um pedaço de papel ou até mesmo pela sua pele. Mas, se você inalar ou ingerir coisas que emitem partículas alfas, como alguns elementos radioativos, aí sim pode ser muito perigoso para o seu corpo. A radiação beta é uma radiação que possui um poder de penetração maior, mas mesmo assim ela ainda é simples de ser bloqueada.
As partículas beta são como pequenos elétrons que saem dos átomos. Eles têm pouco mais energia do que as partículas alfas. Então, conseguem penetrar um pouco mais longe. Imagine atirar uma bolinha de ping-pong em uma parede de plástico. Ela provavelmente vai atravessar um pouco, mas não vai passar por algo mais grosso, como o vidro, por exemplo. Partículas betas são usadas em coisas como detectores de fumaça. Agora, a mais conhecida e utilizada radiação de todas é a radiação gama. A radiação gama é como feixes de luz muito energéticos que saem dos núcleos dos átomos. Ela é bem parecida com a radiação eletromagnética, mas é muito mais forte. Imagine um laser super poderoso. Essa radiação é muito penetrante e pode passar por muitos materiais, como o raio de uma lanterna que atravessa uma cortina, por exemplo. É usada para tratamentos médicos, para matar células cancerígenas e também é emitida em eventos cósmicos, como a explosão de estrelas. O que torna a radiação gama tão perigosa é o poder de penetração que ela tem e a alta energia que ela possui. Ela pode arrancar elétrons de um átomo ou desestabilizar toda a estrutura molecular de uma célula, como, por exemplo, o nosso DNA. Uma vez que nosso DNA é alterado, as células que sofreram essa mutação podem morrer ou elas podem não ser detectadas pelo corpo como algo estranho e podem continuar se reproduzindo, formando aquilo que a gente chama de câncer. O câncer é nada mais, nada menos do que células sem função no corpo que se reproduzem e criam aquilo que conhecemos como tumores. Imagine a célula como uma impressora que está imprimindo um desenho todos os dias. Agora imagine que alguém todos os dias, a cada impressão, faça uma pequena alteração, um pequeno ponto naquele desenho. No começo, essas alterações serão praticamente imperceptíveis. Porém, com o passar do tempo, à medida que esses pontos aumentam, que a taxa de impressão aumenta, uma hora ou outra, a união desse conjunto de pequenos pontos irá criar uma mancha bem perceptível no desenho, que muito provavelmente irá estragar toda a arte. É assim que o nosso corpo reage à radiação gama, principalmente. As células que foram alteradas continuam a se reproduzir, mas sem função. Ou seja, elas são aqueles pequenos pontos que vão aumentando e aglutinando-se sem que o corpo combata-as porque não reconhece como objetos estranhos. Não até ser tarde demais. Enquanto uma simples folha de papel é o suficiente para bloquear a radiação alfa e uma simples folha de alumínio é o suficiente para bloquear a radiação beta, a radiação gama só pode ser bloqueada por placas de chumbo ou materiais com alta densidade, como, por exemplo, o concreto. Porém, é necessário uma parede muito espessa de concreto para bloquear a radiação gama. A menos que você saiba exatamente o que está fazendo e como se proteger desse tipo de radiação, o melhor a se fazer é evitar ao máximo qualquer tipo de contato com fontes radioativas. Se você está se perguntando se por algum motivo, se por algum milagre, você pode se tornar um mutante por causa desse tipo de radiação, a resposta é talvez sim, porém, não da forma que você pensa. A mudança de estrutura molecular e celular que acontece não acontece de forma ordenada, ou seja, ela não acontece de forma controlada ou de forma benéfica. Se tornar um Hulk após ser exposto à radiação é algo praticamente impossível de acontecer. No máximo, você se tornará um Deadpool, mas só com a parte do câncer, porque com a parte da cura,
muito provavelmente o seu sistema imunológico já terá sido destruído há muito tempo. Células sanguíneas e células que compõem o nosso sistema imunológico, elas têm uma alta taxa de reprodução. Então, no caso de uma mutação, essa mutação tende a se reproduzir de forma muito rápida. E uma vez que o sistema imunológico foi comprometido, o nosso corpo não consegue mais combater os problemas que ele detecta que estão ocorrendo. Algo simples, magnífico e perigoso como a radiação pode ser usada como fator de criação de verdadeiras catástrofes ou que mais podemos nos aproximar de milagres medicinais. A radiação, estudada a fundo, é um fenômeno científico complexo, mas é uma parte essencial da nossa vida cotidiana e do nosso entendimento do universo. Compreender suas diferentes formas e efeitos é fundamental para tomarmos decisões informadas sobre a nossa exposição a ela e sobre como utilizamos ela. Ela não deve ser temida, mas sim explorada, porque, além dos seus vários usos medicinais, a radiação é uma ótima e limpa fonte de energia, desde que se sigam os protocolos adequados para o armazenamento e descarte da mesma. Fazendo o uso adequado, explorando a fundo o que é a radiação, essas pequenas partículas podem nos revelar os segredos contidos no universo, coisas que podem nos levar ao infinito e além. Se você finalmente entendeu o que é radiação, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. A gente se vê no próximo vídeo aqui no É Sério, Alguém Me Contou.